feliz aquele cuja iniquidade é perdoada. Feliz é aquele cujo pecado é coberto aos olhos de Deus. Não por uma camuflagem, mas porque foi perdoado. Feliz é essa pessoa que não tem que viver com culpa. Culpa do crime, culpa da transgressão, culpa da sua própria iniquidade, culpa das práticas, culpa dos pensamentos, culpa das omissões, culpa dos destemperamentos, culpa da agressão, tanto quanto da ação raivosa, perversa, culpa da irritação, culpa da arrogância, culpa de humilhar os outros, culpa de humilhar sabendo que humilhar é mal, mas humilhando a si mesmo, culpa de antipatias que carrega. Sinta-se ou não culpado, aquele que antipatiza intensa e veementemente é como quem odeia sem sentimentos muito fortes. Mas gera culpa diante de Deus, que se instalam todas essas culpas como latejamentos paralisantes, diminutivos na nossa vida, porque a culpa diminui o potencial. A culpa faz com que a genialidade se encurte. A culpa diminui os anos da nossa vida. A culpa nos faz perder confianças de outros em nós. A culpa corrói, mesmo quando a gente nada sente. Portanto, bem-aventurado é aquele que é livre disso que destrói, que acaba com a gente. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade, a injustiça, a iniquidade é aquilo que não tem a equidade, que não tem a justiça. Bem-aventurado é aquele cuja iniquidade, e todos nós temos iniquidades, falta de coerência, de igualdade, de justiça. Bem-aventurado é aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado, que é errar o alvo, e que é também o pecado que nasce de escolhas e deliberações, não só equivocadas, mas frequentemente até perversas. Mas bem-aventurado é aquele que por alguma razão misteriosa é perdoado. E essa razão é a graça. Paulo usa esse texto do Salmo 32, ele usa em Romanos, no capítulo 4, versos 7 e 8, falando da graça de Deus. Graça que significa favor imerecido, favor que não é justificado por nenhuma forma de mérito. E essa graça nos foi dispensada por causa de Jesus, que foi aquele que, não tendo pecado, se fez pecado por todos nós, de modo que esse homem que sou eu, que é você, cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto, não é perdoado de graça. É perdoado pela graça. Não é de graça porque alguém pagou o preço. Alguém pagou o preço. Por isso não existe graça barata. O preço da graça é a cruz. É o sangue de Jesus. Eu não fui salvo de graça para Jesus. Eu fui salvo pela graça, por Jesus. Pois ele se fez iniquidade, se fez pecado por mim, por você, pelo mundo.
pois Deus estava em Cristo Jesus, na cruz, reconciliando consigo o mundo inteiro, não imputando aos homens as suas transgressões. Portanto, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada por causa de Jesus, cujo pecado é coberto em razão de Jesus ter pago o preço, para que o preço não seja agora posto sobre mim e a mim possa ser imputada a misericórdia de Deus, o favor imerecido. Por isso se continua dizendo: bem-aventurado ou feliz o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, não atribui iniquidade porque ele atribuiu a minha iniquidade a Cristo Jesus na cruz. Por isso Isaías, no capítulo 53, diz: pois ao Senhor agradou moê-lo, moer a Cristo, fazendo-o enfermar da doença de todos, da iniquidade de todos, do pecado de todos, pois todas essas coisas estavam sobre ele, para que pelas suas pisaduras, que foi de um preço indizível, nós sejamos sarados pela graça. Para Jesus não foi de graça, para que para mim seja pela graça. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo, não há maldade, porque quando o coração vai se enchendo dessa certeza de que eu já estou perdoado pelo que já está feito em meu favor, em Cristo Jesus, o meu coração vai perdendo o dolo, vai perdendo a maldade, vai perdendo a iniquidade, vai perdendo a loucura, vai perdendo o destempero, vai perdendo a malvadeza, vai perdendo o direito de botar para fora o que é pior e o que é ruim. Porque a graça que me salva é também a graça que me cura, que tira de mim o dolo, a maldade. Aquele que me perdoa é também aquele que me transforma. Mas para que isto aconteça, eu tenho que participar de maneira humilde e quebrantada nesse processo. Pois se diz: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Não adianta eu fingir que Deus não é. Não adianta eu, como Jonas, procurar um lugar distante como Tarsis, pensando que pararei de ouvir o testemunho da verdade em mim. Não adianta fazer como o filho chamado pródigo de um pai que o tinha como caçula, que foi para uma terra distante para praticar seu devaneio, sua loucura, até que os seus excessos, as suas pulsões enlouquecidas e os seus caprichos todos atendidos o empobreceram a ponto de fazê-lo comer com os porcos. No chiqueiro, no terreiro, no babugem. Porque enquanto eu fujo, eu me aproximo mais. Pois o meu pecado me achará, o teu pecado te achará, ele nunca calará. Perturbará você, querendo você ou não. Enquanto eu calei os meus pecados, diz Davi, envelheceram os meus ossos. A gente vai pagando preços altos, somatiza, enfraquecimentos na pele, na carne, nos nervos, nos ossos, no coração, no cérebro. A culpa vai matando, a culpa é câncer crescente, destruindo a alma, o coração e a mente da gente.
Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos para dia, todo dia para dentro. A respiração é ofegante. O coração bate cansado. A gente carrega toneladas de angústias e de agonia, mesmo que fique calado, mesmo que não diga nada, mesmo que varra tudo para debaixo do tapete. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Por quê? Por causa da culpa, que pesava dia e noite sobre mim, a minha culpa. E toda a força que eu tinha se esvaiu, meu vigor, minha energia vital se foi. Eu fui perdendo a alegria de viver, a força para ser, o poder para existir. O meu vigor se tornou em sequidão de estio. Até que eu entendi que existe graça, que existe perdão, que eu não precisava viver esmagado, carregando esse peso para sempre. Então, eu me aproximei de Deus no meu coração e confessei a Deus o meu pecado. Contei tudinho. O que eu sabia e pedi a Ele para me perdoar do que eu não sabia, nem entendia, nem sentia. Que me perdoasse também dos pecados que me são ocultos, dos que eu mesmo não consigo ainda discernir em mim. Mas eu te confessei o meu ser, e a minha iniquidade eu já não mais camuflei. Eu disse para mim mesmo: confessarei ao Senhor as minhas transgressões. E quando eu disse isto, sinceramente, eu nem comecei a te confessar e o meu coração já recebeu o testemunho de que tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Porque, de fato, tu já tinhas me perdoado, era por isso que eu estava molestado, porque o meu molestamento era trabalho e ação do Espírito Santo, me conduzindo ao quebrantamento, que pudesse me dar consciência do meu pecado e da minha iniquidade e da minha transgressão, para que, convencido deles, eu me voltasse para ti apenas para receber o que tu já me tinhas dado, porque tu já tinhas me perdoado desde antes da fundação do mundo. Eu é que pela transgressão não consigo, graças a Deus, ficar livre do pecado sem a consciência histórica objetiva do teu perdão. Tu perdoaste a iniquidade do meu pecado, bastou eu dizer: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e me veio o testemunho de que já estava feito, pago, consumado em meu favor. Isso quem diz é Davi. Davi, 1000 anos antes da cruz de Jesus se erguer, já tinha a intuição desse Salvador, desse Senhor, dessa graça invisível, dessa misericórdia imprecedente e injustificada, dessa graça não explicável que dá o testemunho do perdão diante do arrependimento, que nasce da própria provocação do Espírito Santo, levando-nos quebrantadamente a enxergarmos-nos diante de Deus agora com a confiança de que a sua misericórdia vai de eternidade a eternidade e jamais deixará de vir sobre mim, porque a misericórdia triunfa sobre o juízo. Ora, Davi diz: sendo assim, quando alguém compreende isto, então esse homem, se tem sensibilidade, piedade, consciência,
Na mesma hora, viverá cada vez mais na tua presença, orará sem cessar, te fará súplicas. Em tempo de poder encontrar-te, não procrastinará dormindo sobre o seu pecado, não se acomodará à sua transgressão. Ao contrário, a primeira percepção dela, a primeira evidência, o primeiro sopro na consciência, esse homem que não quer ser consumido pela sua própria culpa, já se aproxima em súplicas quebrantadas, em tempo de poder encontrar a graça que pacifica o coração. Com efeito, todo mundo passa por problemas. Portanto, quando transbordarem as muitas águas que vêm para todo mundo, elas virão, mas não o atingirão. Porque a mente dele está acima das tempestades e dos dilúvios da existência. Porque ele é um ser humano que vive perdoado, vive perdoado, vive perdoado. Vêm as tempestades da dor, da morte, das perdas, da tristeza, do desemprego. Ele corre atrás do dinheiro, ele busca qualquer que seja a necessidade, ele trata da saúde sem culpa. Tudo sem culpa. Sem pensar que o desemprego é uma maldição de Deus. Sem pensar agora que a doença é uma punição divina. Não, ele passa pelas águas com a cabeça acima, para fora das águas, porque nele já não há mais o dilúvio da culpa, ele não é mais coberto pela transgressão. Ele respira, a mente dele já está posta nos lugares celestiais de confiança em Cristo Jesus. Portanto, quando vierem as calamidades, quando transbordarem as muitas águas, não o atingirão. Quem tem essa experiência afirma assim: Tu és o meu esconderijo. Tu me preservas da tribulação. Não é porque as tribulações não me atinjam, é porque em me atingindo não me perturbam. Porque a minha mente aprendeu a sofrer em paz. Como um homem perdoado. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Mesmo no meio da tribulação existe um louvor estranho e inexplicável e que excede a todo entendimento, cantarolando graças de esperança no meu coração. Então diz Deus, a quem queira ouvir, a quem não tenha tido ainda este entendimento, diz o Senhor: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho em que deves seguir, para que tu não vivas voltando para o ciclo da iniquidade, da culpa e da transgressão. Aprende o caminho, o meu caminho. Sob as minhas vistas, se tu tiveres consciência da minha presença, tu ouvirás todo dia o meu conselho, a minha sabedoria, o meu sentido de viver. Portanto, diz o Senhor, não sejais como um cavalo ou uma mula, um jumento sem entendimento, os quais apenas com freios e cabrestos são domados, sem que haja alguma ação rasgando, puxando-os para trás. Eles não param, não voltam, não aprendem o trajeto jamais. Diz o Senhor, assim não sejais. Muito sofrimento, aquele que é assim, como um cavalo, como um jumento, como uma mula sem entendimento, só atende se for puxado por freios ou vergado mesmo. Muito sofrimento terá que curtir esse ser sem piedade, sem sensibilidade, sem percepção. Esse burro espiritual vai sofrer demais.
mas aquele que confia no Senhor, que confia na sua palavra, que confia no seu ensino, que confia no seu conselho, que confia no Evangelho, que confia na palavra da vida, que vem da boca de Jesus, a esse toda misericórdia, todos os dias a misericórdia o servirá, o assistirá, a misericórdia cuidará dele, se pela fé ele decidir viver assim dentro e fora. Todo dia crescendo e buscando crescer nessa direção, buscando o conselho da vida segundo o Evangelho. Portanto, quem assim crê, quem assim entendeu, faça como aqui se conclui: alegrai-vos no Senhor. Regozijai-vos, ó seres justificados pela fé, por esse entendimento da graça de Deus em nosso favor, porque só é pela graça, porque para Jesus não foi de graça, para que para mim o preço já esteja pago. O justo do Evangelho não é o perfeito, pois tal pessoa não existe nem por dentro nem por fora. O justo do Evangelho é o quebrantado, arrependido, justificado e que anda com o coração humilde, sob o conselho do Senhor todos os dias. Assim, alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos, exultai, vós todos os que tendes tido o coração retificado pela conversão cotidiana, pelo arrependimento, pelo alinhamento da vida, a palavra reta e justa do Evangelho, segundo Jesus. Senhor Jesus, que este Evangelho eterno, que já foi do entendimento de Davi 1000 anos antes da pregação explícita e definitiva dele por ti, Senhor Jesus, caia, venha, se derrame, se aplique hoje e agora sobre todos os seres humanos que estejam ouvindo na minha língua e por todos aqueles outros seres humanos que haverão de ouvir em outras línguas. É o que eu te peço que aconteça. Em nome de Jesus. Amém.